Você vai na igreja há anos. Você já entregou sua vida para Jesus, tem um relacionamento com Deus, se envolve muito na igreja. Só que teus filhos não têm interesse em ir na igreja. Cada vez mais difícil estimular aí esse interesse nos teus filhos, quem sabe pequenos, quem sabe adolescentes. Muito bem-vindo a esse canal, me chamo Roberta, se você não me conhece, vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Acho que é um assunto muito importante aí, ele é um assunto bem nichado, é bem para pessoas que já frequentam a igreja, famílias que frequentam a igreja, mulheres cristãs que se importam, né, se preocupam com essa questão aí dos filhos, porque, como eu disse, quem sabe você já entregou há muitos anos a sua vida a Jesus, entende o quão importante é você participar desse organismo vivo aí, que é a igreja, a obra de Cristo sobre essa terra, e que muitas vezes se dá aí dentro da igreja, né? A gente sabe que a gente servir a Jesus, a gente pode estar num ônibus e evangelizando uma pessoa, a gente pode estar na rua ou com o nosso testemunho, no nosso trabalho, com uma boa prática de vida, a gente já está testemunhando, já está glorificando a Deus, mas a gente sabe também que é muito importante a gente se envolver na igreja, né? Se envolver com a obra ali da igreja, são trabalhos voluntários ali e que é importante a gente participar, né? É muito importante a gente se envolver, se sentir atuante ali naquele ecossistema, né, que a gente participa, aquela congregação que a gente participa. Só que às vezes o nosso coração tá super estimulado para isso, ou um dia já despertou para essa questão, pode já ter entrado no automático, né? E é isso que nós vamos refletir. O porquê que muitas vezes famílias que se envolvem com o ministério da igreja, com ministérios, né, dentro da igreja, por que talvez os filhos estão rejeitando aí essa prática, não se interessam, né? Não tem vontade de ir para a igreja, às vezes é uma luta, até para uma criança pequena, ela pensa assim, puxa, eu não quero saber de igreja, não quero ir, né? A gente sabe também, você que está me escutando, talvez já seja um cristão maduro, já tá aí nessa caminhada e sabe que é uma luta espiritual que a gente enfrenta quando a gente decide se envolver com qualquer questão aí da obra de Jesus sobre essa terra. É uma luta mesmo espiritual, né? O inimigo da nossa alma não quer que a gente se envolva com isso, não quer que a gente proclame o reino de Deus sobre essa terra. Mas não vamos ser também, colocar tudo na culpa da luta espiritual, porque tem muitas vezes que essas situações ocorrem na vida das famílias, né, com os filhos, por causa da própria prática aí, da dinâmica da família, né? É uma questão de situações, coisas que a gente faz ali, que a gente deveria ter mais sabedoria, que a gente deveria pedir um discernimento maior de Deus. Como eu disse muitas vezes, aquele primeiro momento que a gente aceita Jesus, que a gente começa a ir numa igreja, a gente se sente entusiasmado em participar daquilo ali, né? A gente sente que realmente a gente precisa estar atuando ali na igreja. Só que pode entrar no automático, e nisso de entrar no automático, muitas vezes a gente vai se sobrecarregando, a gente vai aceitando várias atividades, várias responsabilidades na igreja, aí que a gente deixa de lado a família, não consegue dar conta. Muitas vezes também a gente está debaixo de uma liderança que não tem essa sabedoria, esse cuidado, né, que acaba cobrando demais aí dos membros, cobrando envolvimento demasiado aí, né, com a igreja, só que entra num desequilíbrio, acaba deixando a família de lado. Então é muito importante a gente buscar a sabedoria de Deus, né, buscar um discernimento. A gente sabe que a gente tem que respeitar os líderes, né, os pastores, né,
enfim, toda a liderança da igreja, você que congrega numa igreja, a gente sabe que existe isso, né? A gente precisa respeitar as autoridades, isso inclusive é bíblico. Mas a gente também precisa não fugir da palavra do Senhor também, né? Porque tem muitos líderes que não têm essa sabedoria, como eu disse, acabam cobrando demais aí dos seus membros, das pessoas que estão congregando, né, na igreja. E acaba deixando os filhos de lado, deixa o esposo de lado, a esposa de lado. É importante a gente buscar, né? Buscar na nossa vida esse equilíbrio, buscar na nossa vida que o nosso primeiro ministério é a família. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e justamente essa frase, o nosso primeiro ministério é a família. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? Como eu disse, é muito importante a gente se envolver com a igreja, mas a gente precisa entender isso, né? Porque isso a gente vai colher frutos lá na frente de situações, de decisões que a gente toma, de também uma postura nossa, né? Porque quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está fazendo aquilo ali por uma obrigação, né? Por uma coisa que talvez a gente se sinta cobrado ali naquela situação, com aquele peso, é inevitável ali que em casa, um ambiente que a gente se sente mais, que a gente pode ser mais transparente, a gente se sente mais à vontade, que hora ou outra a gente vai falar sobre aquilo ali, né, de uma forma pesada, de uma forma murmurando, a gente vai ter, puxa, mas de novo, ai, que pena, aquela pessoa marcou reunião de novo, ai, vai ter outra reunião, vou ter que fazer tal coisa. E não é para ser um peso. Apesar de, como eu disse, né, que nós sabemos que às vezes tem aquele peso da luta espiritual, mas aí é diferente, a gente tem que aí se blindar, guerrear no mundo espiritual, né, com as armas espirituais em relação a isso, em relação ao ministério que Deus nos deu, mas não deve ser aquele peso assim de vida, né, um peso da responsabilidade, o peso de estar deixando de lado coisas que também a gente sabe que são prioridades, que são importantes, porque vamos colocar um exemplo, então, aqui, né, de forma prática. Eu sempre gosto de pensar em exemplos quando a gente está refletindo sobre uma situação. Vamos colocar um exemplo. Digamos um filho, assim, que goste muito de alguma atividade, né? Goste muito de ir no cinema, por exemplo, com os pais. Gosta de ter aquele momento em família. Eu acredito que todas as crianças sintam essa necessidade de ter, né, os momentos em família, com o pai e a mãe juntos ali. Aí, digamos que esse casal, ele tá sempre envolvido, vez por outra, se não é um, é outro, tá envolvido com atividades na igreja, tá envolvido, tem responsabilidades. Um tem uma reunião tal dia, o outro tal dia, não conseguem nunca ter uma atividade ali em família, né? Um tempo em família de crescimento, de convívio, de comunhão na família. Eu acredito, né, uma opinião pessoal minha, e eu acredito que tá de acordo com a Bíblia, né? Sempre peço discernimento e sabedoria para Deus em todas as reflexões que eu faço na vida, né, no dia a dia, mas eu acredito que não é saudável, né, para uma criança, porque ela vai ter uma visão errada da igreja, ela vai ter uma visão de peso, ela vai achar assim, puxa, mas olha, meus pais estão sempre ali envolvidos, não tem tempo para mim, estão me negligenciando, não me amam, vão acabar disputando até, né, achando assim, preferem a igreja do que eu, né, preferem o Deus deles do que eu, né, acaba criando ali algo uma rixa, né, e que vai distanciando aquela criança da igreja. E eu acredito que como pais, né, e aqui eu tô falando para pais que já estão na igreja, famílias que já estão na igreja, que estão trabalhando na igreja, eu acredito que é importante para você que tem esse contexto mostrar para o seu filho que trabalhar na igreja é maravilhoso, é um privilégio, né? Não deve ser pesado, não é pesado
que mesmo que você está ali com aquela responsabilidade na igreja, mas aquilo ali não é mais importante para você do que o seu filho, né? Da que a sua família, né? Então, eu sei que às vezes é muito difícil a gente conciliar todas as coisas na nossa vida, né? É desafiante até mesmo para pessoas ali que têm o seu trabalho, que é o seu ganha-pão, a sua casa para arrumar, o seu filho para educar, a si mesmo, né, para cuidar. Já é desafiante a gente conseguir ter um equilíbrio, né, e ter uma sabedoria para organizar todos esses contextos de vida, né, a nosso. Ainda mais pessoas que, além de ter essas questões, né, esses assuntos aí, ainda tem as responsabilidades de alguma coisa na igreja, né, alguma responsabilidade, alguma demanda na igreja, mais ainda, né, mais desafiante ainda. Mas é para isso que a gente precisa, né, buscar mais e mais a sabedoria e o discernimento que vem do alto, que vem de Deus, né, para conseguir ir jogando todas as coisas e ter um olhar criterioso em relação a isso. Porque eu tenho certeza que você que está aí servindo a igreja, você serve a igreja, né, por uma ordenança do Senhor, né, da gente fazer discípulos em amor, a gente ama as pessoas e a gente quer que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, né? E nisso, às vezes, a gente se envolve com alguns ministérios da igreja, né? Quem sabe o louvor, por exemplo. Então, às vezes, como eu disse, a gente vai fazendo as coisas no automático. Mas qual é o motivo de você estar participando do louvor? É isso, né? Você está obedecendo ao Senhor, obedecendo ao chamado do Senhor para sua vida. Quem sabe você tem aí o dom da música, em cantar ou tocar um instrumento. Então, você está obedecendo esse chamado de Deus, essa ordenança bíblica de fazer discípulos, né? Está se envolvendo com o ministério da igreja, que vai para atrair pessoas, né? Porque o objetivo é esse, né? Atrair as pessoas, sejam as pessoas que já estão ali congregando, mas a gente constantemente tem que ser atraído para Deus, né? Então, atraindo, levando ao arrependimento. Mas eu tenho certeza que você que tem esse coração, né, que quer obedecer, que já tá fazendo isso, mas você não quer que a sua casa se perca, né? Você não quer que o seu filho se perca, você não quer que o seu filho tenha uma ideia ruim da igreja, que ache que é um ambiente pesado, que é uma coisa chata. Então, esse vídeo serve para a gente refletir nesse ponto, que eu acho que é muito importante, a gente refletir nesse ponto, a gente reavaliar ali a dinâmica da nossa vida. Porque não quer dizer que a gente não vá se envolver, muito pelo contrário. Eu acho que é um privilégio a gente participar da obra de Cristo nesse mundo. É um privilégio a gente anunciar as boas novas de salvação, seja dentro de uma igreja, seja em algum outro ministério, em qualquer coisa que a gente fizer, mas para proclamar o reino de Deus, eu acho que é essencial na vida do cristão, né? É um pensamento que eu tenho. Eu acho que a gente morre espiritualmente se a gente não se envolve com as pessoas. A gente precisa se envolver com as pessoas. Mas a gente tem que ter esse cuidado quando a gente tem família, né? Quando a gente tem filhos, às vezes pequenos, que não entendem muito bem como as coisas funcionam. A gente tem que ter, às vezes, esse diálogo dentro da linguagem deles, explicar, né? E também cuidar, vigiar, porque às vezes a gente tá um pouco sobrecarregado, mas a gente tem que vigiar a nossa boca. A gente não vai estar falando para um filho, falando para um marido, para uma esposa, porque a gente acaba desanimando a pessoa. A gente acaba plantando uma sementinha ruim ali, né, naquela fala. Então, quantos pais aí daqui a pouco estão murmurando, né? Estão trabalhando na igreja, mas estão murmurando, estão falando mal da liderança, ou estão reclamando das reuniões, ou estão reclamando lá do irmão, da irmã que ofendeu de alguma maneira, ou que achou que fez alguma coisa errada, né? Pessoas, eu não faria aquilo ali daquele jeito. Porque acontece isso, né? A igreja é a igreja de Cristo, mas nós ainda estamos debaixo do pecado.
Nós estamos ainda lutando na nossa vida, né? Buscando santificação. Tem uns que estão um pouco acima ali do degrau, né? Tipo, tem mais maturidade espiritual, outros ainda estão lá atrás, né? Isso é a igreja, a gente precisa ter paciência uns com os outros, né? Tolerância, amor. Só que isso é muito teórico, né? Mas na prática ali, no dia a dia, na comunhão, no relacionamento, que a gente vê às vezes os defeitos, as falhas das pessoas. De repente, às vezes, uma liderança que tomou uma decisão que você não concorda. É um ser humano, né? É um ser humano que também está em construção, né? Então, a gente tem que diferenciar isso, apesar da igreja ser algo sagrado, né? Algo instituído por Deus nessa terra, mas ela é composta por seres humanos falhos, né? Que estão em construção. Eu gosto muito desse termo, que eu vou até me apropriar desse termo, mas eu vou citar quem é que fala isso. É aquele filósofo, acho que ele é filósofo, o Mário Sérgio Cortella, né? Que ele fala muito assim, estamos em construção. E eu gosto muito desse termo, porque é bem isso. Estamos em construção, não estamos prontos. É como se fosse uma reforma, né? De um prédio. Estamos em obra, né? Tem aquela placa ali na frente do tapume da obra. Estamos em obra. Na nossa vida é assim. E dentro de uma igreja, apesar da igreja ser sagrada, ser um ambiente sagrado, né? Sagrado no sentido de ser instituído por Deus. É algo que Deus ama a igreja, né? Mas somos pecadores. Todos que estamos ali, nós estamos em construção. Nós não somos diferentes de quem não está numa igreja ali, né? Por exemplo, não somos mais santos. Somos santos porque somos justificados por Cristo. Mas no sentido, assim, de ter falhas, né? De ter os defeitos, de ter as lutas. Nós somos iguais a qualquer ser humano na face da terra, né? A única diferença é que nós aceitamos ali o sangue vertido na cruz por Jesus, né, a nosso favor, e aceitamos que somos justificados por Cristo, né? Não por mérito nosso, mas somos justificados porque Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Então, falando isso e fazendo essa reflexão, eu quero te levar a pensar sobre isso. Se você está nesse contexto de vida, se você tá com algum filho que talvez está perdendo interesse por ir na igreja, repense como é a sua atitude, como é a sua fala, né? Procure vigiar a sua fala, não falar mal da igreja, não falar mal das pessoas, não ficar reclamando do cansaço, buscar a sabedoria de Deus quando vai aceitar alguma responsabilidade dentro da igreja. Se aquilo ali for demasiado para você, né? Se daqui a pouco conflitar ali com as programações em família, então é melhor dizer um não, né? É melhor dizer um não do que ficar assumindo coisas que vão te sobrecarregar, que vão talvez dar um mau testemunho para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa. Porque quantos aí estão dizendo assim, a pessoa lá tá se importando mais com os outros do que com a família, né? Se interessa mais com os problemas dos outros do que com a família. E não é para ser assim. Quantos também estão pensando o seguinte, poxa, a gente não consegue ter tempo para passear, para ir no cinema, para ir num restaurante, ou ficar jogando conversa fora, ou ficar em casa sem fazer nada, mas todo mundo junto. Isso é muito saudável para uma família, a gente precisa desse tempo, né? Então, que a gente reflita sobre isso, que a gente veja o quão maravilhoso é servir na igreja, mas de forma saudável. Deus deseja isso para nós, né? Deseja que a gente tenha uma vida saudável, até mesmo nas atividades da igreja, conciliando com a família. E se você é líder e está me escutando, busque mais ainda, né? Eu acredito que você tem que buscar a sabedoria de Deus em relação a isso, porque às vezes o líder cobra demais, né? Cobra a performance ali das pessoas, cobra, né? Uma excelência. Claro que a gente tem que ser excelente na igreja também, né?
Eu penso que a gente não pode entregar de qualquer jeito, porque é igreja, porque é um serviço voluntário, porque é, né? Porque Deus se importa com o coração, então eu não vou me esforçar. Não é por aí, a gente precisa se esforçar também, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Você que é um líder, né, de uma igreja, olhe com amor as suas ovelhas, né? Como se costuma falar. Mas olhe com amor ali as suas ovelhas, olhe com cuidado. Tem tantos líderes que estão se importando com as pessoas que chegam em alcançar pessoas, mas a gente precisa ter um cuidado com os que já estão na igreja também, né? Com os que estão trabalhando na igreja. A gente tem que ter um cuidado, um olhar de amor por essas pessoas também, porque, né, é fácil uma pessoa se desviar, às vezes se decepcionar. Então não adianta a gente só querer conquistar, a gente tem que manter todos no caminho de Cristo, né? Os novos que estão chegando e os antigos que estão aí trabalhando, né? Que estão muitas vezes sobrecarregados, sendo cobrados por uma liderança que muitas vezes pode não ter empatia. Então é muito importante a gente ter esse olhar. Para uma reflexão melhor, assim, né? Eu acredito que precisa ter a palavra do Senhor. A gente precisa linkar o que a gente fala junto com a Bíblia. Então, eu separei um trecho para nós no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 23. Vou ler para nós. Te encorajo a você ler também na sua Bíblia, fazer a sua reflexão. Vou deixar na descrição desse vídeo também o trecho que a gente vai ler. É um trecho curtinho, diz assim, ó. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Então, é curtinho e ele é prático e acho que é muito eficiente na nossa vida. Em tudo, né? Então, aqui se refere a tudo. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Mas vamos aplicar aí essa palavra que a gente está meditando. Na importância que a gente tem que ter no cuidado quando a gente se refere à igreja, né? Quando a gente se refere às nossas atividades, às relações que a gente tem com as pessoas, que a gente fala às vezes na frente de um filho, na frente de um marido, de uma esposa, de uma pessoa que ainda não tem uma maturidade espiritual, né? Uma maturidade para ter uma paciência, né, nas relações. E esse olhar aí de saber que não é porque a igreja que é todo mundo perfeito, muito pelo contrário, né? As pessoas estão ali em construção, então como se aplica esse trecho da palavra do Senhor? Que fique essa reflexão, que fique esse cuidado nosso aí com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa vida congregacional, que fique uma busca por uma maturidade, por um equilíbrio na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, te convido aí para curtir esse material, se inscrever aqui no canal, você vai ser muito bem-vindo aqui, caminhando conosco, com reflexões bíblicas. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo links de bíblias, de livros, para você crescer na sua vida de fé. Abraço e até o próximo vídeo.